Shalom, amados, sejam muito bem-vindos a esse ambiente hoje informal, onde eu pretendo partilhar a palavra de Deus com você. Que Deus nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Eu dou as boas-vindas para você que já tem nos acompanhado, para você que está entrando pela primeira vez. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, então abra o seu coração para receber graciosamente o que o nosso Deus quer derramar sobre nós nesta hora, em nome de Jesus. E aproveitando, também quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, dê um joinha, né? Comente, indique, porque todo o propósito do canal é propagar a palavra de Deus, que encontrem aqueles que estão clamando no coração por uma intervenção do Senhor, que não conhecem Jesus Cristo, ou que conhecem, mas estão desanimados, ou mesmo aqueles que só desejam ser edificados. Mas eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer com toda essa palavra que Ele tem nos dado aqui no canal, ok? Então, vamos à palavra. Está no Evangelho de Marcos 14, e eu vou ler do versículo 3 ao versículo 6. Você pode acompanhar aí, que Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-la aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero começar essa reflexão com uma pergunta. Você já se sentiu impulsionada a fazer algo para Deus? Assim, não porque sentisse que seria útil, ou que seria seu dever, ou que você teria algum outro tipo de proveito, né? Será que você já desejou fazer algo para Deus assim, com toda essa espontaneidade? Ações simples, ações comuns, né? Coisas que evidenciam apenas o seu amor por Ele. Então eu quero dizer para você que se o amor não nos levar ao extremo, ou além de nós mesmos, não é amor. E aqui nessa reflexão da mulher, nós podemos ver que ele estava num jantar na casa do Simão, leproso. Ali dali a 2 dias seria a Páscoa. Então, estando ele ali, veio uma mulher que pelos outros evangelhos podemos saber que é Maria, irmã de Lázaro, né? A irmã de Marta, que ela então entrou com esse unguento tão caro, tão precioso, quebrou esse vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Era um perfume tão, tão bom que encheu a casa de perfume. E então, nesse momento, aquelas pessoas, os outros discípulos que estavam ali, ou alguns deles, se indignaram com isso e disseram: não, mas por que ela fez isso, né? Isso custa tanto dinheiro, poderia se dar aos pobres. Mas Jesus fala uma coisa tão simples: deixa, porque ela praticou boa ação para comer. E o que me chamou a atenção neste episódio foi que a Maria, ou esta mulher, ela não fez nada que foi mandado.
ela não fez nada por dever. E eu estava lendo sobre aquela parábola onde Jesus fala sobre os servos inúteis, né? Servo inúteis. Em Lucas 17, de 7 a 10, fala assim: assim também vocês, depois de fazer tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E a gente deve entender bem essa palavra servos inúteis, porque para nós, quando se fala assim, é um servo inútil, né, é uma pessoa que não presta para nada, é inútil, não presta para nada. Mas o contexto aqui, o texto, essa palavra, ele não fala disso, ele fala de servo que fez o que devia fazer. Ele recebeu uma ordem e ele executou esta ordem. Então, ele não fez nada além daquilo que lhe foi ordenado. Muito bom, né? Hoje, as pessoas estão contratando, né, trabalhadores que às vezes não querem fazer nem o que lhes foi ordenado. Mas aqui nesse caso, aí são inúteis mesmo, né? Mas aqui nesse caso, inúteis nesse sentido, mas nesse caso, esse inúteis é aquele que faz o que deveria fazer. E a Maria, ela foi além. Então, a primeira coisa o primeiro ponto que nós podemos ver aqui é que foi um ato voluntário. Ninguém pediu a ela para fazer aquilo. Jesus não pediu a ela para fazer aquilo, certo? Não era um dever dela fazer aquilo, mas aquilo brotou como um ato único. Foi um ato único, um ato dela, algo que brotou do seu coração, movido pelo amor. Ela deu o seu precioso. Ela foi além. Ela ultrapassou, foi a extremos, né? Ela foi a extremos. Ela pegou o que era precioso, valia muito dinheiro. Era como se fosse a economia, vamos dizer, de alguém de um ano, vamos dizer assim, né? As economias de um ano, o salário de um ano, um pequeno tesouro, né, ou um tesouro que ela pegou e derramou aquele perfume muito caro sobre a cabeça de Jesus. Esse ato foi um ato único, certo? Que, além de ser voluntário, foi um ato único, que brotou do amor inspirado nela por Jesus. Pelo seu coração cheio de amor por Jesus. Ela foi a extremos. Ela ultrapassou limites. Então, além de ser um ato voluntário, que ninguém pediu para fazer, que ela não devia, não era um dever fazer, ela fez porque o seu coração foi movido a fazer, por amor que era inspirado por Jesus. Um ato voluntário e também um ato único, foi um ato dela, certo? Foi inerente a ela. Ninguém fez, ela não viu, foi algo que brotou do coração dela. Isso é muito, muito lindo, né? Porque ela foi além do seu limite. E também, em terceiro lugar, foi um ato sem medidas, porque ela deu o seu precioso. Era tão caro que gerou comentários, que gerou indignações, certo? Gerou ciúmes. E o significado disso foi uma rendição espontânea do seu coração. Foi um ato que evidenciou uma rendição espontânea da sua vida, uma rendição total, uma rendição do seu coração ao Senhor Jesus. E isso é muito, muito precioso, porque o amor de Deus por nós é esse amor que enche o nosso coração. Ele nos leva, ou nos deveria levar, né, essa inspiração poderosa desse amor
a ultrapassar limites. O amor ultrapassa limites. E o resultado deste ato, né, o status daquele ato, esse óleo caro, que era, a Bíblia diz, um perfume de nardo puro, se tornou a unção do corpo de Jesus, que iria para a sepultura. Ele disse, ela fez uma boa ação para comigo, né? Quando aquelas mulheres, no domingo da ressurreição, elas foram com as especiarias, após o sábado, elas foram com as especiarias para ungir o corpo de Jesus, o corpo de Jesus já não estava lá, porque Jesus já havia sido ressuscitado. Quem ungiu Jesus foi aquela mulher que quebrou o seu precioso e derramou o seu óleo fresco, o seu óleo caro, perfumado, sobre a cabeça de Jesus. Ela ungiu Jesus para a sepultura. Esse privilégio foi dela. Esse privilégio foi só dela, porque esse status daquele ato dela, né, alcançou os dois reinos. Alcançou o reino natural, porque aquilo era um costume que era feito, ungir o corpo, certo? Para a sepultura. E também algo que evidenciou esse amor tão grande, que é contado por todas as gerações e falou poderosamente nesse reino espiritual. Porque aquele ato, aquela entrega fala até hoje. Amém? Ele fala até hoje, e Jesus disse que isso que ela fez será contado em todas as gerações. E nós sabemos disso hoje, depois de um pouco mais de 2000 anos. O ato dela, um amor tão grande que ultrapassa limites, ultrapassa dimensões, certo? Ultrapassou dimensões e falou poderosamente nesse reino espiritual. Por quê? Pelo significado da profunda e completa rendição desta mulher ao Senhor, e que cada um de nós deve atingir, deve buscar do coração essa rendição. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados em ser servos. Senhor, me diga, eu mesmo já fiz muito essa oração, muitas vezes faço. Senhor, faz o que eu devo fazer, o que me pede o que eu devo fazer, eu vou fazer, me fala o que eu vou fazer, né? Nós estamos sempre pedindo ao Senhor, fala comigo, Senhor, o que eu vou fazer, como que eu devo fazer, né? Me dirige. Nós temos na nossa mente a questão do serviço. Eu quero servir ao reino, eu quero servir ao Senhor. Mas aqui, nesse momento, essa rendição a Jesus, né, aquilo que o Senhor, quando passa pela terra com os seus olhos, como diz a palavra, buscando um coração que seja somente teu, um coração voltado para Ele, é esse nível de rendição. Render-se a Jesus é amá-lo além dos extremos. Eu fico pensando algumas coisas que eu possa ter feito que foram dessa maneira. Talvez você possa se lembrar de algum momento em que você fez algo que Ele não pediu, que ninguém pediu, que não era seu dever, mas que o seu amor, o amor levou a esse extremo, levou a fazer, levou a entregar algo, né, que Ele não pediu, mas que brotou do seu coração. Esse nível, né, de rendição. O amor nos leva a pequenas e grandes ações que têm o poder de repercutir, ecoar além do nosso tempo. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Além do tempo dela, além daquela sala, ela não tinha ideia, ela não tinha dimensão. Mas além daquele lugar, daquela reunião, daquela sala, ela apenas se moveu por amor. Mas aquela rendição
ecoou além do tempo dela, né? E trazer verdadeiro deleite ao coração do próprio Deus. Acho que nós queremos muito agradar ao nosso Deus. Pelo menos o meu coração sempre deseja agradar a Deus. Eu aprendo muito, tenho aprendido com essa mulher e também com outros exemplos que a Bíblia tem aqui, que eu vou citar. Davi. Davi propôs no seu coração construir morada para Deus no seu reino. Ele tinha morada, ele já estava com o reino consolidado, ele trouxe a arca esquecida durante tanto tempo, ele trouxe para o centro do seu reino, para o centro de Jerusalém, para glorificar o nome do Senhor. Mas ele olhou e disse, mas Deus não tem morada na terra. Mas essa arca, eu tenho esta casa, mas e Deus? E a arca, que era a presença de Deus? E propôs no seu coração construir um templo. Deus não pediu isso a ele, mas ele propôs no seu coração. Então, Deus falou ao profeta Natan para falar com ele, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E disse, meu é tudo, meu são as alimárias, tudo é meu, né? Eu não habito em templos. Mas Davi, esse seu desejo de me honrar no centro deste reino, do reino em Jerusalém, no centro do povo de Jerusalém, do seu reino unificado agora, que estava unificado, agradou o meu coração, né? É um ato de amor, é algo que foi além dos limites, ele foi ao extremo, assim, eu quero dar isso para Deus, eu quero construir isso para Deus, eu entendo que dessa maneira o Senhor será honrado, eu quero honrar o Senhor, eu amo, eu entendo isso. E isso agradou a Deus, e Deus então mandou dizer a Davi que não seria ele que iria construir, mas o filho dele construiria, porque as mãos dele estavam cheias de sangue das guerras, mas o descendente dele, né, construiria aquele templo. E o descendente de Davi, do trono de Davi, é Jesus, que é o próprio templo de Deus vivo e que faz de nós templos do Senhor no nosso corpo. Gente, isso é tremendo, é tremendo. Cada um de nós tem esta capacitação, porque Deus derramou do seu amor em nosso coração. Nós temos essa capacitação de oferecer a Deus, não aquilo que Ele pediu, mas o que brota do amor que está em nosso coração, dos nossos desejos, anseios por Ele. Eu quero mais de Deus. Você pode dizer isso para Ele, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Que dia a dia na nossa vida, que dia a dia possa ter pequenas ações. Pode ser pequenas ações, talvez não tão valiosas quanto aquele unguento, mas para Deus não é o que nós colocamos, o valor que damos às coisas aqui nesse plano, né? Porque a viúva tinha uma moedinha e aqueles outros homens, grandes somas de dinheiro, mas Jesus olhou para o coração dela, ele sabia que ela tinha da sua pobreza dado tudo por amor. Então não é o valor, é aquilo que colocamos diante de Deus, se significa a inteireza do amor que está em nosso coração por Ele, do desejo da rendição total da nossa vida, de viver a vida de Cristo em nós, de viver para Ele, de buscá-lo todos os dias, nas nossas pequenas ações ou grandes ações, como a de Davi era grande, né? Daquela mulher era caro aquele unguento, da viúva pobre só uma moedinha, mas os três foram além do seu limite, além do que deviam fazer, além do que lhe foi pedido, além do servo inútil. Eles simplesmente queriam agradar
ao coração de Deus. Queriam amá-lo sem medidas. Queriam se render totalmente. Que isso seja o moto da nossa vida. Deus é maravilhoso. É muito bom viver para Ele, com Ele e por Ele. Que Deus te abençoe abundantemente. Que você possa descobrir esse lugar nele. Esse lugar dessa rendição, desse amor que te leva a extremos, do detalhe ao extremo. De A a Z, do alfa ao ômega, que te leva a mergulhar no Senhor, todo o teu ser. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que essa palavra possa produzir muitos frutos no seu coração. Em nome de Jesus. E até a próxima.